Bem-vindos ao primeiro programa de Retórica Jurídica da Faculdade de Direito de Coimbra. Este é o momento da verdade. 16 dos melhores alunos da Faculdade de Direito enfrentam-se num debate onde eles não sabem exatamente qual é a tese que vão defender. Portanto, pode calhar num sentido ou no outro. Depois, a segunda regra, e também muito importante, é o fator tempo. Na nossa profissão, todos nós temos a capacidade de captar a atenção durante um momento que, inevitavelmente, vai para o outro. E, portanto, temos que, num curto espaço de tempo, conseguir exercer capacidades de comunicação e de convencimento daquilo que estamos a dizer. Que hoje vão ajudar-me aqui nesta missão de coordenar todas estas equipas. E gostaria também de dizer-vos que são estudantes do terceiro ano da nossa faculdade, que no fundo servem de inspiração para todos aqueles que queiram um dia estar aqui a debater neste palco com os colegas da Faculdade de Direito de Coimbra. Muito obrigado pela vossa presença. E a primeira questão é: até onde é que um Estado pode ir nas restrições às liberdades individuais quando há evidências científicas que recomendam não adotar certos comportamentos? Deve ser atribuída a cada pessoa uma liberdade de escolha de quais os comportamentos que considere mais adequados. Ou seja, neste sentido, podemos afirmar que o artigo 18, número 2 da Constituição apenas poderia servir como limite externo à restrição de liberdades fundamentais, apenas restringindo no sentido em que, quando a liberdade de uma pessoa pudesse pôr em causa a livre realização do direito à saúde, no artigo 64 da Constituição. O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano. Em Portugal, no nosso país, pelo menos a cada meia hora, uma pessoa morre com uma doença associada ao tabaco, em que cerca de 13% dessas pessoas nem sequer eram fumadoras, sendo expostas, muitas vezes, sem opção. Pode parecer que está em causa a incapacidade dos fumadores de fazerem uso pleno do seu livre-arbítrio. No entanto, a concepção de livre-arbítrio deverá sempre dar abertura para as más escolhas. Em várias situações também se verifica um conjunto significativo de pessoas que, embora não sejam fumadores recorrentes, encaram o consumo de tabaco e produtos derivados como um ato social e esporádico. Relativamente à questão da liberdade, esta nunca foi colocada em causa. Na medida em que a compra, a venda e o consumo continuam a ser legais, o objetivo aqui não será, então, ter medidas proibicistas, mas sim de regular, estabelecer regras de convivência, ter uma atitude racional e responsável. Devemos prevenir com o objetivo de promover uma melhoria na saúde pública a longo prazo. Se a esfera de proteção do Estado para fixar proibições de venda e de consumo, que é isso que está em causa na nova lei, visa proteger as pessoas contra si próprias, proteger os outros ou simplesmente ajudar quem deseja parar de fumar. O direito ao livre desenvolvimento de personalidade, consagrado no 26º artigo da Constituição, enquanto direito, liberdade e garantia, encontra-se sujeito a um princípio de proporcionalidade quanto às suas restrições. No entanto, em matéria de tabagismo, nem o consumo é proibido, nem é claramente permitido, e aí encontramos problemas de legitimidade constitucional. Poderá o legislador ordinário proceder à discriminação implícita das pessoas que consomem tabaco, quando não é este um objetivo claro e assumido da lei? A cada indivíduo cabe sempre e deverá caber sempre a escolha de quais os melhores comportamentos que deve adotar. E nessa medida, admitia então a equipa contrária que estar exposto ao fumo é um risco? Pois é. Levantar-nos todos os dias da cama é um risco. E mesmo assim não admitimos que o Estado imita diretivas aos nossos comportamentos. A cada segundo, a cada passo que damos, não podemos admitir que isso aconteça. De que forma nós podemos, então, também atingir aqui a camada fumadora? Através da sensibilização. A sensibilização não funciona só para as pessoas que ainda não são fumadoras, funciona também para as que são fumadoras verem os riscos que estão associados à sua atividade. Até onde é que um Estado pode ir nas restrições às liberdades individuais quando há evidências científicas que recomendam não adotar certos comportamentos? Começo mesmo por perguntar à equipa oponente em que momento, em que norma, de que lei é que se diz que fumar é crime. Não há restrição à liberdade dos fumadores. A lei do tabaco tem essencialmente dois grandes objetivos. Por um lado,
visa proteger os fumadores passivos, por outro lado, visa informar os fumadores ativos dos malefícios do tabaco. Qual será o papel do Estado perante a ciência? É certo que deve sempre ouvir o que a ciência tem a dizer, mas somente atuar, tomar medidas restritivas de liberdade, como, por exemplo, coimas de até 250 mil euros, previstas na lei do tabaco, pode não ser crime, mas restringe a liberdade. Se há restrições à venda e ao consumo, por que não aplicar essa mesma lógica exatamente a outras substâncias, como o açúcar, o álcool ou até fast food e, quem sabe, se não, solários, porque vem o verão? Em relação às coimas, só tenho a censurar desde já o facto de trazerem uma informação descontextualizada. A coima de 250 mil euros que está prevista na lei não está prevista para quem fuma em sítios onde não pode fumar, está prevista para pessoas coletivas que não cumpram com as obrigações que a lei do tabaco lhes impõe. Se nós proibimos e violamos uma liberdade, um uso quase, uma prática reiterada ao longo de muito tempo, nomeadamente mais de 500 anos, que é o fumar, quais mais liberdades nós não poderemos estar propensos a violar? Qual é o limite até ao qual o legislador pode ir para, em nome da saúde pública, condicionar o consumo e os locais de venda? E se a proposta de lei que estava em discussão protege na medida adequada ou poderia até ter ido mais longe? Francamente, não percebi quais são as medidas que não são proporcionais. É a proibição de não fumar em espaços fechados? É a ajuda que o Estado tenta dar aos fumadores, por exemplo, através de consultas de cessação tabágica? É a proibição de fumar no local de trabalho? Aqueles tempos em que as pessoas, para estar numa reunião, tinham que sair, ficar à porta porque não queriam levar com o tabaco dos outros? São estas as medidas que são desproporcionais? Francamente, continuo sem compreender que concretas medidas desta lei é que não são proporcionais. Esta lei consegue uma ponderação, um razoável equilíbrio entre os dois bens que estão em jogo, se é que do outro lado está a liberdade. No que diz respeito ao limite que o Estado pode ir, vamos dizer o seguinte: pode ir e deve ir ainda mais longe. Até quando é que as pessoas não podem ir com a sua família num domingo à tarde a uma esplanada para o bebê não levar com fumo de tabaco? Até quando é que os trabalhadores de manhã às 8 da manhã na paragem de autocarro têm que levar com o fumo de tabaco das pessoas que estão ao lado? E até quando é que eu não posso ir à praia apanhar um banho de sol, vou estar a levar com tabaco ao lado? Eu lembro o exemplo que eu trouxe da Finlândia, um país que conseguiu esse belíssimo exemplo, uma geração praticamente livre de tabaco, em que os seus jovens morrem nas ruas utilizando as drogas. Vamos agora às avaliações do nosso júri. Uma salva de palmas para esta equipa. De facto, o debate número 1 foi um debate que apresentou duas perspectivas muito diferentes, uma perspectiva mais combativa e uma perspectiva um pouco mais conservadora. Tiveram muita interação, que era o que se pretendia, penso eu, aqui, era criar esta interação, esta dialética, esta capacidade de sair da zona de conforto, fazer sair da zona de conforto. Que eu acho que, em termos gerais, a qualidade do primeiro debate foi um pouco inferior à do segundo na globalidade. Então, aqui o júri eu escolheria, quanto ao primeiro painel, a equipa 2 e quanto ao segundo, a equipa 1. Até que ponto a saúde deve ser um negócio entre público e privado, um mercado concorrencial no acesso a cuidados de saúde? Embora seja um serviço público, embora seja um serviço de interesse geral, é pago. E, portanto, aquilo que nós temos que garantir, como garantimos hoje em dia, é através de entidades administrativas, entidades públicas submetidas ao Estado regulador, que regulam o setor. O Estado tem de ter um papel preponderante em todos os serviços e a saúde não pode ser exceção e não pode ser objeto e motivo de favorecimento do mercado concorrencial. Mas há aqui algo que eu gostaria de salientar. Pois bem, perante a falência dos serviços públicos, perante a falência de um Estado que tem uma presença hercúlea e paternalista na vida das pessoas, não poderemos nós pensar e formular um sistema de gestão que de facto venha dar resposta às pessoas? O SNS é baseado em princípios de equidade e solidariedade, garantindo que todos tenham acesso igualitário aos cuidados de saúde, independentemente da sua condição económica, em cumprimento da função que a Constituição lhe confere nos seus artigos 64 e 64, número 3. Deve o Estado financiar os hospitais privados ou, ao invés,
deve o Estado investir mais recursos públicos no setor público da saúde? Há falhas, essencialmente, do Estado em prestarem a alguns hospitais serviços de saúde e, portanto, às vezes recorrer-se aos privados para serem eles a prestar esse serviço. Pode ser benéfico. O Tribunal de Contas vem dizer que, na avaliação à parceria público-privada do Hospital de Braga, o value for money foi amplamente positivo, dizendo mesmo que houve uma poupança de 15% a 22% do custo, comparativamente ao estimado se a gestão tivesse sido por parte de uma entidade pública. Estarmos sujeitos e à mercê daquilo que são os mercados e daquilo que é a concorrência privada para setores tão fulcrais como é a saúde é, no mínimo, preocupante. Ponto, a saúde é um negócio e o mercado concorrencial entre público e privado no acesso aos cuidados de saúde. O SNS foi desenhado de modo a que toda a gente tenha acesso à saúde gratuitamente, de forma igual, tendo em conta se a condição económica é superior ou inferior, qualquer pessoa tem acesso ao Serviço Nacional de Saúde de qualquer forma. Porquê é que as urgências estão fechadas? Porquê é que quando uma grávida necessita de levar o seu trabalho de parto a bom porto e ter o seu bebê numa unidade hospitalar, chega a uma urgência e depara-se com uma porta fechada? Acredito que continuar a desviar o dinheiro dos contribuintes para o privado levará a que esta solução se torne no próprio sistema. Deve ficar destinada à entidade pública delinear os objetivos desejados, ou seja, colmatar as falhas que a própria entidade pública apresenta, e deve ser destinada à entidade privada a responsabilização pelas fases de concepção, construção, financiamento e manutenção do serviço. Como é que fazem a atratividade novamente para o Serviço Nacional de Saúde, que tem sido fustigado com saídas constantes de profissionais? Por um lado isso, por outro lado o desafio da humanização da saúde, onde de facto o setor público não pode deixar de contribuir diariamente a todos os cidadãos e utentes do serviço. Eles estão cansados, os médicos não conseguem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, porque o dinheiro está a ser todo levado para o privado. A questão aqui é investir no nosso próprio sistema para que toda a gente possa ter o mesmo serviço médico a nível global, tendencialmente gratuito e que possa realmente chegar a todos para continuarmos a manter aquilo que a nossa Constituição consagra. Porquê é que os médicos estão a partir do público para o privado? Esta é a questão que se deve fazer antes. Talvez porque no privado estão a ser oferecidas condições que o público não consegue oferecer. Porquê é que, em vez de agirmos em cooperação, que é o que nós estamos a fazer agora, o público coopera com o privado e vice-versa, não fazemos uma complementariedade, que são conceitos distintos, e assim passamos a ter um público complementar com o privado, unem-se como um só e conseguem colmatar as falhas um do outro. Obrigado às duas equipas, uma salva de palmas. Para os resistentes, a hora já vai avançada, vamos seguir de imediato para a avaliação do júri e fechar o primeiro evento da retórica jurídica. Saliento particularmente a empatia com que debateram e com que estiveram no debate, saliento a forma como se prepararam e como conseguiram transmitir os conhecimentos, independentemente da posição que tomaram, e, portanto, quero-vos deixar os parabéns, tenham ganho ou não, quero-vos deixar os meus parabéns porque estiveram muito bem. Dificilmente eu consigo chegar a essa conclusão guiado por qualquer uma das equipas, porque não consigo aderir a nenhuma das posições de base, porque as extremaram muito. Para sintetizar todos os debates, eu gostava de valorizar a extraordinária elegância e a capacidade que tiveram de discordar com algum nível, com alguma elevação, e parece-me que isso é também um aspecto distintivo na nossa convivência democrática, mas também na nossa vida profissional. Daria a vitória aqui à Mafalda e ao Bernardo, e na segunda à Jenny e à Beatriz Barbosa. Bom, está tudo dito por hoje. Eu quero agradecer muito ao Tiago Martins, à Lígia Carneiro e ao João Parreira por partilharem o vosso conhecimento com os nossos estudantes da licenciatura em Direito. Parabéns e muito obrigado também às equipas, aos 16 membros das equipas que aqui vieram a expor os vossos talentos e sujeitar-se, no fundo, a estas observações críticas, mas tão construtivas para o vosso percurso. Agradecer também ao magnífico público que nos acompanha
à Débora e à Constança, que são também uma cara desta identidade, deste evento, ao Rafael, que está lá em cima. Boa noite, voltaremos em breve. Obrigado.